E aí, beleza? Salmo resumo do capítulo 44. Bem, temos 26 versículos. Este salmo é mais um salmo dos filhos de Corá, onde, através desse cântico, apresenta-se um apelo por auxílio divino. Desde já recomendo a leitura de todo o capítulo, dos 26 versículos, para a compreensão do mesmo. Inicia-se assim: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos os pés dos que se levantavam contra nós. Primeiro, eles demonstram com segurança que conhecem quem é Deus e que Ele é responsável por todas as vitórias. O nono versículo diz assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. 10º diz: tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam o seu despojo. 11º, entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. O momento agora é difícil, pois que o povo não tem a presença de Deus nas suas lutas. Quem não tem Deus nas suas lutas desconhece a vitória. Finaliza, busca. No 20º diz assim: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, 21, porventura não o teria atinado Deus? Ele, que conhece os segredos dos corações? 22, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí vem o desespero humano quando há distância entre ele e Deus. Diz assim do 23 ao 26, que é o último versículo: desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. 24, por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? 25, pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. 26 e último versículo do capítulo 44 de Salmos diz assim: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da sua benignidade. Aqui do 23 em diante, há um apelo por auxílio divino quase que desrespeitoso. É quando o desespero bate, quando é impossível o ser humano resolver o seu problema, e ele busca a presença de Deus, essa que está tão em segundo plano na sua própria vida, que efetivamente, ao buscá-la, o ser humano identifica a enorme distância que está. E aí, sobremodo, a vaidade existe de tal maneira, e o vitimismo em alguns, que se há uma distância entre mim e Deus, ou entre Deus e outrem, e um povo, a culpa obviamente não é desse povo, não está em mim a culpa. A culpa é de Deus. Então ele clama, apela, num desespero tal que beira o desrespeito. Desperta, por que dorme, Senhor? Como que se por acaso Deus, Criador do céu e da terra, fosse um serviçal seu. Desperta, por que dorme, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueceste da nossa miséria e da nossa opressão? Como se Deus vivesse, o homem está tão ensimesmado, como se Deus fosse um vigia atento e devesse algo
a mim ou a você. Tenhamos a consciência que Deus sem mim, sem você, continua sendo Deus. Que eu e você sem Deus somos nada. Nossa vida, por mais brilhante que seja, por mais sábia, próspera e rica que seja, dificilmente, quase impossível chegar a 150 anos. O que é 150 anos diante da eternidade do Criador? Então, mesmo diante da necessidade de apelar pelo auxílio divino, em maior que seja o desespero, tenhamos o respeito, a forma, a condição de enxergar que se há distância entre o homem e Deus, a responsabilidade é do homem. Deus é imutável, a sua palavra é atemporal. E se ele não quisesse se relacionar, não teria se revelado através dela. Ele é relacional. Ele fez aliança com Abraão e tem sempre nos dado. Houve o renovo por Jesus o Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Ele quer se relacionar conosco. E quando essa relação apresenta distância, pode ter certeza, essa distância não foi colocada por ele. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger, nos dar a sua direção, entendimento para que busquemos o caminho correto que nos dê intimidade com o nosso Criador, Senhor, e para aqueles que são salvos, Salvador e Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê discernimento para que possamos andar mais e mais nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe e proteja. Sucesso!